Quando Alexandre morreu, o último rei de Pérgamo, Átalo III, fez um testamento passando o reino a Roma. A partir daí, Pérgamo se tornou a capital da província da Ásia. Segundo Plínio, era a mais famosa cidade da Ásia. A palavra Pérgamo estava relacionada a Purgos, isto é, torre ou castelo, ou seja, fortificada. Todas as principais estradas da Ásia Ocidental convergiam para ali. Nos dias em que o Apocalipse foi escrito, Pérgamo era uma das 11 cidades da província romana da Ásia e ficava situada na parte ocidental da atual Turquia asiática. Hoje era chamada de Bergama. Ela ficava localizada sobre uma grande montanha de rocha, tendo aos seus pés um grande vale circunvizinho, o Vale do Rio Caicos. Portanto, esta era uma posição privilegiada que conferia a Pérgamo uma grande importância. Ela ficava a apenas 90 quilômetros ao norte de Esmirna, seguindo uma linha reta, e cerca de 24 quilômetros de distância da costa marítima do Mar Egeu. E para você ter uma ideia da influência desta cidade, além da fabricação de ungüentos e de vasos de cerâmica, ela também fabricava e distribuía um tipo de papel feito com peles de animais que veio a ser chamado de pergaminho, por causa de Pérgamo. Além disso, Pérgamo também era famosa por sua biblioteca que possuía 200 mil pergaminhos e que ficava atrás somente da biblioteca de Alexandria, no Egito. Esta cidade de Alexandria, na região norte do Egito, fora fundada em 331 a.C. por Alexandre o Grande. Não possuía apenas a melhor biblioteca do mundo, não, mas também o monumental Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia que incentivou abertamente o culto ao imperador. Um templo ao divino imperador Augusto foi edificado no ano 29 a.C. por parte do Sínodo Provincial. Isso fez com que Pérgamo caísse nas graças do Império, que, a partir desse momento, oficializou esse culto em Pérgamo. A adoração ao imperador veio a se tornar, com o tempo, como uma prova de lealdade a Roma, até porque esse culto acabou se tornando o ponto central da política do Império. Um segundo templo, em honra ao imperador Trajano, veio a ser edificado algum tempo depois. Suas ruínas nos mostram como o culto aos imperadores romanos tinha se tornado intenso naquele lugar. Mais tarde, foi construído um terceiro templo, em honra ao imperador Severo. De fato, aqueles que visitam a cidade de Bergama, que é como a antiga cidade de Pérgamo se chama em nossos dias, ficará impressionado com as suas ruínas, que continuam a atrair considerável interesse dos turistas. A profusão de templos e altares era muito grande naquela época. Havia um lugar chamado de Acrópole, que era uma colina com cerca de 300 metros de altura, de forma cônica, com muitos templos a deuses pagãos. Ivair da Costa Pereira, em seu livro, nos diz que entre os templos havia um dedicado a Zeus, erigido pelo rei Eumenes II, para comemorar a vitória de seu pai sobre os galeses. A curta distância desse altar havia um outro bonito templo em louvor à deusa Atena, deusa da guerra. Naquele local existem ainda as fundações do antigo templo de Dionísio, o deus grego do vinho. Pérgamo era também o centro em toda a Ásia do culto a Esculápio, o deus das curas, que tinha por símbolo uma serpente. Esse culto ergueu em Pérgamo um colégio de sacerdotes médicos com o nome de Asclepion, que ficou famoso como um dos maiores e mais conhecidos hospitais da época, atraindo à cidade muitas pessoas, entre as quais grandes vultos da política, como o próprio César romano. Era tão grande a eficiência do tratamento terapêutico realizado na Asclepion, que sua diretoria mandou esculpir sobre o portão principal de entrada a seguinte frase: "Em nome dos deuses, a morte não pode entrar aqui." Esse colégio de sacerdotes médicos era tão famoso que eles mantinham 200 santuários no mundo inteiro. A sede era em Pérgamo, é claro. De acordo com os historiadores clássicos Tácito e Xenofonte, a adoração a Esculápio tinha a sua sede em Pérgamo, que se tornou assim a Lourdes da província da Ásia e a sede de uma famosa escola de medicina. No Asclépio, o tratamento era feito à base da fisioterapia, ervas medicinais reconhecidas, massagens, sedativos, mediante o uso da música, exercícios físicos e também através do uso de várias técnicas supersticiosas. Uma das mais interessantes era do chamado túnel ou caminho sagrado, no qual eram colocadas duas serpentes postas em frente uma da outra em posições ideais. O enfermo era levado então a passar pelo túnel sem saber, obviamente, da presença das serpentes.
e ao vê-las levavam um terrível susto, cujo consequente choque era considerado por eles como uma terapia para pessoas com doenças nervosas. Parece piada, mas é verdade. Pérgamo era a sede de um antigo culto de mágicas babilônicas, e ali também existia uma antiga forma de adoração ao diabo. Também se estabeleceu ali o culto dos magos, de origem babilônica. O sacerdote desse culto era o Pontifex Maximus, ou o principal construtor da ponte. E sua suposta tarefa era preencher o vácuo entre o homem e os poderes superiores, os quais se tornavam objetos de adoração. Os habitantes de Pérgamo eram chamados de os principais guardiões do templo da Ásia.